ler um pouquinho para vocês do currículo da Ilka, só quero declarar aqui que eu e Ilka somos contemporâneas, né, Ilka? Na Universidade de São Paulo, estivemos lá fazendo o doutorado. Então, a Ilka tem a graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, o mestrado em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo e o doutorado também pela Universidade de São Paulo, na Psicologia Experimental. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal da Bahia, atua como docente e pesquisadora no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do desenvolvimento humano, atuando principalmente nos temas brincadeira e contexto de desenvolvimento, culturas lúdicas, interação nos grupos de brincadeira, tecnologias digitais, e ela é coordenadora do GT, Brinquedo, Aprendizagem e Saúde, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia. Obrigada, Celina. Boa noite a todas as pessoas que estão na sala. Desculpem aí o problema técnico, que eu não sei identificar qual é. A priori aqui está tudo ok, só que não funciona. Então, a gente enfrenta isso. Então, eu vou ampliar ali o slide, e com isso eu não vou ficar vendo vocês. Então, qualquer coisa, vocês falam que eu ouço, tá bom? Porque o Meet, assim, quando a gente bota a tela inteira, a gente não consegue ver as pessoas. Tá boa aí a apresentação, Celina? Ainda não está na lâmina apresentação, está como se fosse... Está aparecendo o lado com todos os slides, tu tem que apertar aqui nessa ampulhetinha. Para mim, ele está total. Deixa eu ver se eu consigo fazer daqui, mas... Não consegue. Então, como é que está? Porque como eu estou como é que está para a audiência? Audiência, o slide está todo na tela? Vocês estão vendo direito? Audiência? Tá legal, não está todo na tela, mas está dando para ver, Celina. Pode ser assim. Então, pronto, Ilka. Bem, então eu vou caminhar. Né? Já está tarde, já perdemos um tempo. Então, obrigada aí pela paciência de vocês, Celina, obrigada pelas palavras da apresentação, né? Só lembrando que nós somos contemporâneos, mas eu estava na frente, eu era um pouquinho mais velha, sou um pouquinho mais velha. A Celina era uma colega novinha. Bem, gente, o nosso minicurso chama-se Apropriação e Ressignificação de Espaços Urbanos Externos para Brincar. Vocês podem até estranhar, né? Mas por que, né, no encontro de brinquedotecas, a gente trabalhar com espaços externos, né? Mas se a gente pensar que parquinhos, que pátios, playgrounds, tudo isso, de certa forma, é espaço externo. Quando a gente está chamando de espaço externo, é isso, é o que não é dentro de uma sala, dentro né, entre paredes, né? Mas também a gente vai tratar aqui de praças públicas, de ruas, não é? De vários... Por quê? Se o tema é brincar, não é? E criar um mundo sustentável para todos, isso significa também das crianças terem acesso à natureza, terem acesso à cidade, né? As crianças foram impedidas de andar pela cidade, as cidades se tornaram violentas. Então, esse não é um mundo bom. O mundo sustentável não é só, estamos reciclando, não, temos que ter uma visão ampla, né, que é um mundo para todos, né, em que todos vivam bem e as crianças também possam viver bem, né? Então, a gente parte do pressuposto, né, que
a maior parte das atividades livres das crianças, né, excluindo quando estão assistindo TV, ou mesmo eu botei aqui envolvido com meios eletrônicos, é porque eu tirei de um texto mais antigo, mas hoje as crianças brincam também com os meios eletrônicos, né? Mas elas gostam muito de fazer as coisas fora de casa, né, como eu estava falando, no playground do prédio, no pátio da escola, seja onde for, né? Então, elas gostam das atividades livres e com parceiros, né? Brincar é uma atividade que ela é boa, ela é melhor se ela é feita com parceiros. Sendo assim, estudos recentes têm investigado como a criança lida com o tempo, essa coisa do tempo livre, como é que ela organiza o tempo, não é? Isso estava sendo desenvolvido nos países desenvolvidos antes, né, onde se produz a maior parte da ciência no mundo, no hemisfério norte, antes da pandemia. Depois da pandemia, que as crianças, né, não foi se as razões que as crianças já estavam, né, muito dentro de ambientes fechados já eram a violência urbana, uma série de perigos, essas coisas todas, e a pandemia veio para piorar tudo, e aí sim, até a escola ficou dentro de casa, né, e as atividades ficaram mais restritas. E aí a gente tem questionado como é que ela lida com o espaço em atividades livres não supervisionadas por adultos, porque nas atividades supervisionadas por adultos, os adultos, de certa forma, organizam o espaço. Então, nos interessa saber como é que a criança se apropria, ressignifica, delimita, como é que ela usa o espaço disponível em suas brincadeiras livres, né? Então, também precisamos aí lidar com alguns conceitos, né? Primeiro, os autores que lidam com essa questão do espaço, do lugar, eles fazem uma diferenciação entre o que é espaço e o que é lugar. Então, espaço seria a coisa mais ampla, e lugar é aquele onde você faz as coisas, aquele onde que se apega. Então, por exemplo, eu estou aqui, minha casa é um lugar meu, né? Minha cidade é um lugar onde eu vivo, né? Eu estou falando de Salvador, na Bahia, esqueci de dizer isso. Né? Então, é, então muitos autores falam que o lugar tem significado para as pessoas, para todas as pessoas, não são só para as crianças, para todas as pessoas. E que as pessoas têm apego, né? Então, a pessoa fala, eu tenho orgulho de morar em tal cidade, eu tenho muito orgulho de trabalhar, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Universidade Federal da Bahia, é um lugar para mim, né? Então, você tem esse conceito de lugar. Alguns autores que estudam brincadeiras e interações entre crianças, coisa e tal, também trabalham com o conceito de território. Aí já seria aquele lugar delimitado, né? É o território. Então, crianças estabelecem seus territórios quando brincam, fora o conceito maior que se tem também de território. Mas o território vamos dizer assim, é o lugar, é o espaço físico, a delimitação de um determinado lugar, né? Bem, um outro conceito que a gente usa também é um conceito que Moraes e Ota trouxeram em um capítulo no livro, que eu e Celina temos a honra de ser uma das organizadoras, né, que chama Brincadeira e Cultura, tem um capítulo chamado Entre a Serra e o Mar, que Maria Moraes e Emma Ota trazem o conceito de zona lúdica. Então, para essas autoras, zona lúdica, eu acho esse conceito muito bom, porque zona lúdica seria vamos dizer assim, não é só o espaço físico, é o espaço físico, são as pessoas, as
crianças que estão brincando, são as informações que essas crianças trazem. Vamos dizer assim, é tudo que faz parte para a realização de uma determinada brincadeira. Então, inclui o espaço físico, mas inclui também um espaço intercultural, intersubjetivo, de informações de cada uma criança, pessoa que está ali, né? Sua cultura, sua família, tudo o que vem para aquele lugar onde está acontecendo o episódio de brincadeira. Então, aquilo tudo ali é uma zona lúdica. E a gente vai encontrar na literatura também outros conceitos que a gente tem lido, mas não tem trabalhado com eles, então eu não vou trazer aqui exatamente. Tem uns autores que falam em nicho, e conceitos assim. Então, aqui está como, entre aspas, como Moraes e Ota definem o que é a zona lúdica. Então, ela refere-se à existência de uma zona lúdica, que seria o espaço em que ocorre o brincar, constituído pelos seguintes elementos: o espaço físico propriamente dito, com suas dimensões e conteúdos, né? Se tem brinquedos, se tem um banco, se tem isso, né? O espaço temporal, porque toda brincadeira ela tem um tempo, com o tempo dedicado à brincadeira pelas crianças, cada indivíduo com suas experiências, seus recursos, se tem objetos, se tem brinquedos caros, brinquedos, né, de artesanato, o que for, suas motivações, ou seja, do que querem brincar, de como querem que essa brincadeira se desenvolva, e as pressões e condições sociais que o cercam. Por exemplo, uma brincadeira no pátio da escola, as crianças ficam lá, né, elas têm um tempo para realizar essa brincadeira, não pode fazer determinadas coisas, senão a professora briga, né? Então, tem as pressões no play, não pode correr para onde os carros passam, não pode jogar bola porque num lugar que vai bater numa janela. Então, cada lugar também tem as condições sociais. Isso tudo faz parte da zona lúdica. Bem, aí vamos falar do espaço físico propriamente dito. Durante muito tempo, a psicologia, a educação, a pedagogia, vamos dizer assim, trataram a questão do espaço físico como sendo uma coisa menor, uma informação menor, né? Como se o espaço físico fosse só físico, né? Então, ninguém se preocupava muito com o espaço físico, mas se com a informação cultural, com a emoção, com a aprendizagem, outros aspectos do que acontecia ali, vamos dizer, numa zona lúdica. Né? Mas a gente tem visto hoje em dia que o espaço físico pode informar sobre vários aspectos de como a criança lida com a dimensão espacial, de uma forma geral, no curso do centro, já que o espaço físico tem grande importância quando estudamos os contextos de desenvolvimento. Que espaço físico é esse? É um espaço assim, institucional, uma quadra, um playground, um parquinho, uma praça, ou as crianças estão brincando na zona rural, ou estão brincando na praia, ou estão brincando numa rua periférica, ou estão brincando numa zona de guerra, ou num lixão, ou num bairro que a qualquer hora pode ter tiro pelas ruas. Quer dizer, então, o espaço físico, ele também tem importância, né? Além de você ver o desenvolvimento da questão da organização espacial, de como a criança lida, né, com o espaço todo, você tem também essas questões mais importantes. Então, aí quando a gente vai ver o que é que tem na literatura sobre o espaço físico, a gente vai ver que durante muito tempo prevaleceu, principalmente entre educadores, a ideia de que os ambientes internos, arranjados por adultos, favoreciam a execução de certas brincadeiras que ajudariam no desenvolvimento.
Então, bota uma casinha, bota brinquedo, porque brincar de faz de conta favorece o desenvolvimento cognitivo. E também, assim, como se uns domínios fosse, se o desenvolvimento cognitivo fosse mais importante do que o desenvolvimento emocional, do que o desenvolvimento físico, do que o desenvolvimento, né, de vários outros domínios do desenvolvimento. Então, tinha essa ideia, né? Que essa ideia também ela é muito influenciada por uma concepção que nós chamamos de adultocêntrica. Ou seja, são os adultos que sabem o que é bom para a criança. Né? Então, se os adultos não organizarem dessa, daquela forma, a criança não vai se desenvolver. Ou a criança não vai brincar de uma boa brincadeira, uma brincadeira que favoreça seu desenvolvimento. Então, isso é uma visão que ainda prevalece em muitos lugares. Né? Então, se considerava, nessa época, que playgrounds e outros ambientes abertos, parquinhos, praças, que eram menos importantes, porque estes eram vistos apenas como oportunizadores para o desenvolvimento físico, envolvendo exercícios vigorosos e brincadeiras com muita movimentação. Claro que se a criança encontra espaço aberto, ela vai correr, ela vai querer brincar de coisas mais amplas, de coisas, né? Ela vai querer ocupar esse espaço, afinal de contas, ela já vive, né, dentro de uma sala de aula, dentro de uma casa, dentro do apartamento, né, às vezes muito pequeno. Então, ter espaço livre é uma coisa prazerosa, e a criança quer ocupar aquilo tudo. Mas a gente não pode pensar nem que o desenvolvimento físico é menos importante, agora, inclusive, por causa da constatação de grande obesidade entre infâncias, principalmente nos países desenvolvidos, né, com aumento da obesidade, diabetes, doenças cardíacas em crianças, aí eles estão voltando mas é bom que a criança corresse, que a criança usasse, né, os espaços muitos e suasse e corresse. Né? Mas essa é outra questão. Depois se constatou que esses ambientes externos também eram importantes, né? Principalmente playgrounds, aqui a literatura fala playgrounds, é o que a gente chama de parquinho, né? De parquinho. Se conveniente, aí já vem a ideia também que é o adulto que tudo sabe. Se convenientemente organizados e equipados, poderiam estimular uma variedade de tipos de brincadeiras, incluindo as brincadeiras fantasiosas. Aí acontece uma coisa, né? Hoje a gente olha assim e acha meio ridículo até, né? Porque durante o tempo que houve uma discussão em artigos, uma discussão internacional sobre o que era um bom parquinho. Então, tinha arquiteto, tinha paisagista, tinha educador, tinha psicólogo, todo mundo discutindo o que era um parquinho, o que era um espaço apropriado. Né? Aí tem umas discussões assim, se não tiver uma casinha, a criança não vai brincar de faz de conta. Se só tiver balanço, escorregador, a criança não vai, né, desenvolver atividades. E o que a gente já viu nas nossas observações é que a criança chega, por exemplo, num parquinho, nem conhece as outras, começa a subir, descer na escorregadeira, daqui a pouco uma vira para a outra, faz assim, aqui era a minha casa. E daqui a pouco uma brincadeira faz de conta começa ali. Né? Então, a gente tem visto isso. Aí, alguns, para a gente começar a mudar dessa fase das constatações, aí da história, né? Alguns conceitos que são muito importantes para a gente começar a conversar aqui. Tem um educador dinamarquês chamado Kim Rasmussen, que em 2004 publicou um artigo, né, traduzindo Lugar para Criança, Lugar de Criança. Né? Place for Children, Children Place. Então, e aí ele traz dois conceitos: lugar para criança e lugar de criança.
O que é que ele diz? Lugar para a criança, ele diz, é aquele lugar que os adultos preparam para a criança. É um parquinho, uma biblioteca, né, um espaço para brincar, coisa e tal. E lugar de criança é aquele lugar que às vezes coincide com o lugar para a criança, mas é o lugar que a criança pega e transforma no lugar dela. Ela se apropria. Então, às vezes, você vai numa praça, num parque, tem lá um monte, tem aquela área com equipamentos, escorregadeira, isso, e as crianças estão brincando todas num lugarzinho. Então, naquele momento, o lugar de criança é aquele lugar onde as crianças estão desenvolvendo uma brincadeira, num lugar para criança grande. E, às vezes, a criança se apropria, transforma em lugar de criança lugares que não foram planejados para crianças, não é? Ruas. A gente viu aqui, fez uma pesquisa aqui em Salvador, sabe aqueles canteiros que dividem a avenida? Em alguns bairros, né? Aqui em Salvador tem muito as encostas, é uma cidade com muito morro, e as encostas do morro ocupadas pela população muito pobre. E esses lugares não tem praça, não tem parquinho, não tem nada. As crianças descem, vão para a avenida, para esses canteiros no meio das avenidas e brincam ali, né? Então, a gente começou a encontrar muitas crianças e adolescentes brincando nesses canteiros. Então, para essas crianças e adolescentes, ali era lugar de criança, né? E não foi planejado para criança. É um lugar para dividir o trânsito, né? Botou-se umas plantinhas ou não, às vezes é só calçada, mas as crianças estavam usando aquilo. Encontramos brincadeira, por exemplo, aqui em Salvador tem você sabe, tem cidade baixa, cidade alta, né? Tem o elevador Lacerda, que é muito famoso, mas tem também os planos inclinados, que são os bondinhos que sobem da cidade baixa para a cidade alta. E tem o bairro da Liberdade com o bairro da Calçada. E a gente fez observações e as crianças aproveitavam a frente da estação do plano inclinado para brincar ali. E aí, quando chegava um bondinho, aí parava a brincadeira, e depois as crianças voltavam. Então, as crianças se apropriam, né, e transformam, mesmo um lugar que não foi para a criança, em um lugar de criança. Aí tem essa questão da apropriação do espaço. A criança chega num espaço e ela delimita, ela transforma para o tipo de brincadeira que ela quer fazer, para a quantidade de crianças que tem, de brincantes, não é? Inclusive, essa apropriação dos espaços, ela pode ser fluida, né? Então, as crianças, às vezes, arranjam os espaços, né? Quando estão fazendo brincadeiras, arrumando um cenário com a brincadeira de faz de conta, alguma coisa, elas fazem elas delimitam campos, ela delimita a área, e elas estabelecem também seus territórios, né? Uma professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Chiniata Menezes, fez escreveu uma belíssima tese de doutorado, que eu tive a honra de orientar, né, que ela estudou escola, no pátio de escola, e ela descobriu alguns fenômenos relacionados a isso. E ela viu que esses territórios, eles às vezes, ela chamou de, eles deslizam às vezes sobre outros. Então, as crianças estão desenvolvendo várias brincadeiras, são vários grupos no mesmo pátio escolar desenvolvendo várias brincadeiras, então tem futebol no meio, tem outros que estão brincando de outras coisas, e eles passam ali, não é? Então, essa noção de território não é uma noção de muro dividindo os grupos de brinquedo, mas é uma noção subjetiva de delimitação de um determinado espaço para brincar. Então, esses são conceitos importantes, interessantes, que a gente tem observado, tem trabalhado
e o nosso grupo ele tem descoberto algumas coisas, como está na tese de Shinhata. Então, ainda hoje, os estudos sobre a utilização de espaço para brincadeiras, principalmente ambientes abertos, estão mais voltados para os arranjos que pais e professores podem fazer para facilitar que as crianças brinquem ou para incentivar algum tipo de brincadeira. Ainda tem essa noção. E poucos têm sido os estudos sobre como as crianças dispõem do espaço, ou seja, como elas criam, limitam, adaptam os seus próprios espaços de brincadeira, né? Isso tem a ver com a própria concepção de criança. Além da visão adultocêntrica, também tem a visão de criança, de que a criança não sabe muita coisa. E a gente se contrapõe muito a essa visão, porque nós achamos que a criança é muito competente, e que a criança chega em qualquer lugar e ela vai pegar, a criança transforma qualquer coisa em brinquedo, ela recria as coisas, ela adapta, ou então ela resolve brincar de uma brincadeira que dá para brincar naquele espaço, ou que o espaço convida para que ela brinque daquilo, né? Então, a própria concepção de criança está envolvida. Aí, quando a gente estuda o espaço, nós estamos falando de contexto de brincadeira, né? Do contexto e um contexto chamado espaço externo, né? Que varia, a gente está generalizando o espaço externo, mas uma rua é muito diferente de uma praça, que é diferente do pátio de uma escola, que é diferente de um parquinho, de uma brinquedoteca, do parquinho do condomínio, né? Então, nós estamos generalizando, mas todos eles são contextos de brincadeira. Então, quando a gente fala em contexto, nós temos que considerar três questões importantes. Uma, que crianças vivem infâncias diferentes, né? Crianças são os indivíduos. A infância é a fase geracional, né? A etapa geracional. Só que as crianças vivem infâncias diferentes. Na mesma cidade que a gente está vivendo, tem crianças que estão vivendo luxuosamente, tem crianças que estão vivendo no lixão, na periferia, na favela, tem crianças vivendo na rua, vivendo suas infâncias. Então, culturalmente, as crianças daqui, da Bahia, do Brasil, têm uma cultura. Se a gente for, né, como aí no Pará, né, Celina, temos muito, né, aldeias indígenas, como aqui em Umigossos, Paracanã, que ali eles vivem outra infância, porque vivem na floresta, tem liberdade, brincam, é no rio, é no mato. Então, as crianças vivem infâncias diferentes. Então, isso a gente tem que considerar quando a gente está falando. Olha o espaço aberto, sim, mas quem são as crianças que estão ali? Que crianças são essas, né? Segundo, que crianças são seres ativos, ou seja, aquilo que eu estava falando antes, sou contra a ideia de que criança, né, não sabe nada, que criança é um ser passivo, que criança, né, não, crianças são inteligentes, são ativos e criam cultura enquanto brincam, né? A gente tem trabalhado muito por isso. As crianças se inventam regras novas para brincadeiras, inventam brincadeiras diferentes, inventam brinquedos a partir do que encontram na natureza, ou de sucata, ou disso, daquilo. Então, as crianças são seres ativos, são seres humanos em desenvolvimento, né? E não futuros seres humanos. A criança não é um vir a ser, a criança é, né? Então, e terceiro, que as brincadeiras possuem um grau de universalidade, todas as crianças brincam, né? A brincadeira é uma atividade adaptada, todos os mamíferos brincam, e os humanos brincam mais do que todos. Mas essa brincadeira que todas as crianças brincam, uma criança que não brinca é uma criança que tem alguma limitação muito severa,
né, ou uma paralisia cerebral grave, uma limitação muito grande, porque a gente vai no hospital, tem criança na cama, com tudo, e ela dá um jeitinho de brincar de alguma coisa, né? Então, crianças, elas sempre que podem, brincam. Mas o que a gente vai ver é que algumas brincadeiras são iguais, mas outras são diferentes. Mesmo na mesma cidade, no mesmo lugar, às vezes no mesmo pátio de escola, você tem dois grupos brincando da mesma brincadeira, mas a brincadeira de um grupo se desenvolve de uma forma, a brincadeira do outro se desenvolve de outra forma. Então, você tem universalidade, porque além de ser uma atividade universal, você tem brincadeiras que, por exemplo, brincar de pega-pega é universal, todo lugar tem brincadeira de pega-pega, só que às vezes com regras diferentes, umas envolvem faz de conta, outras não, então você vai ter esse tipo de brincadeira em qualquer lugar. E tem as especificidades, né? Nosso colega, né, Celina, aí da Federal do Pará, Fernando Pontes, estudou muito isso, com as brincadeiras de jogo de gude, aí em Belém chama de peteca, e ele escreveu muito, né, junto com Celina também, né, tem artigos importantes publicados sobre essa questão, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai estudar brincadeira em qualquer contexto, né? É, aí, eu vou falar um pouco aqui, né, já falei bem desses conceitos todos aí, né? Eu vou falar agora um pouco do que é que a gente conseguiu achar, o que é que a gente encontrou, né, nessas brincadeiras, observando praças, parquinhos, ruas, né? Então, eu estudo brincadeiras há um monte de tempo, desde o meu doutorado. Minha tese de doutorado é sobre brincadeira, faz de conta, e já era no ambiente externo, porque eu observava os episódios de brincadeira de faz de conta nos pátios de pré-escolas, né? Na pré-escola da USP, numa outra no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Estudava na USP. Então, depois, eu era professora da Universidade Federal de Sergipe, fui para Sergipe, fiz uma das minhas primeiras pesquisas foi com os índios Chocós, que são os índios muito diferentes dos índios do Pará, né? São índios nordestinos, então eles têm grau grande de aculturação, vivem mais como nordestinos de área rural, né, do que o que a gente imagina ou idealiza como sendo. Então, eles moram numa ilha, no Rio São Francisco, então a gente estudou as brincadeiras que eles desenvolviam pela ilha e atrás. Ali perto do Rio São, na beira do Rio São Francisco, perto da ilha de São Pedro, onde moravam os Chocós, tinha uma comunidade chamada Mocambo, do Porto da Folha. Mocambo é um dos nomes que se dá também para quilombo. Então, uma comunidade que vivia também ali, plantação, né? Na beira do Rio São Francisco, pesca, na beira do Rio São Francisco, a gente também pesquisou externamente. A gente pesquisou pelas brincadeiras pelas ruas, pela beira do rio, por onde eles fossem. Também em Aracaju fizemos uma pesquisa por inspiração de um projeto de Fernando Pontes. Na verdade, era para ser o meu projeto, mas não deu certo. Às vezes não dá, né? Não dava para comparar os nossos dados, porque exatamente as características do bairro que a gente pesquisou, o espaço físico era muito diferente.
o contexto que acontecia. Mas a gente observou brincadeira de rua, num bairro ao lado da Universidade Federal de Sergipe, em que as crianças brincavam de tarde, né, na rua, em frente às suas casas. Né? Nessa mesma época, Fernando, Celina e um grupo grande de pesquisa, fez uma pesquisa imensa no bairro periférico de Belém, e fez muitas constatações, descobertas importantes sobre brincadeiras de rua, sobre como as crianças se organizam para brincar num espaço aberto, inclusive essa coisa de meninos e meninas, que as brincadeiras tradicionais, como aparecem, tudo isso. Depois vim para Salvador, e aí fui para a UFBA, e aí foram praças, parques, praia, várias praças, rua, e a gente fez, né, muitas pesquisas assim, em ambiente público, né, e vocês forem olhar, no meu Lattes tem vários artigos publicados sobre sobre essas pesquisas, orientei também dissertações, a tese de Paula Sanders Pinto, e depois eu falo dessa tese. Ilka, desculpe, o seu áudio está ficando um pouco longe. Se der para você aproximar. Tá aqui, deixa eu ver. Tá melhor? Tá, ficou muito melhor. Desculpa. Mas deu para ouvir ou preciso repetir? Deu para ouvir. Tá bom. Então, dessas pesquisas todas, inclusive uma que a gente fez, nós replicamos aqui em Salvador, com adaptações, o estudo daquele dinamarquês lá que eu falei para vocês, o Kim Rasmussen. O Kim Rasmussen, ele fez uma pesquisa muito interessante, que ele dava câmeras dessas descartáveis, talvez os mais jovens aí não saibam nem o que é isso, né? Mas vendia em banca de jornal, não sei se vende ainda hoje, umas câmeras que você, depois que usava aquele tanto do filme, você tirava o filme e jogava o resto fora. Então, e pedia que as crianças fotografassem qual era o lugar preferido para brincar, em casa, na escola e fora de casa e da escola. Né? E foi muito interessante, e foi a partir desse estudo que ele percebeu, não é, essa diferença entre o lugar que os adultos planejam e o lugar que a criança gosta, que a criança vai lá e brinca, que ele criou aqueles dois conceitos de lugar para criança, lugar de criança. Então, nós fizemos essa pesquisa aqui em Salvador, e a gente dava as câmeras e as crianças fotografavam, né, em casa, na escola, e fora de casa, fora da escola, pegamos crianças de classes sociais diferentes, tudo isso, e foi muito interessante também perceber essas coisas, inclusive comparar as crianças da periferia, criança que mora em apartamento, criança que mora em casa, as diferenças todas que tem quando elas vão, principalmente, dizer qual é o lugar fora de casa que ela gosta de brincar. Bem, então, a partir de todas essas pesquisas, a gente foi constatando algumas coisas. E as grandes constatações que nós fizemos? Primeira, que todas as brincadeiras implicam na delimitação de uma certa área dentro dos limites do espaço disponível. Então, toda brincadeira, ela vai acontecer. As crianças, às vezes, esse limite é físico, assim, marca no chão, uma quadra, o lugar do gol, mas às vezes não é. Eu vou
daqui a pouco dar uns exemplos. E também que as crianças ressignificam o espaço, equipamentos, objetos, sejam eles para criança ou não. Então, eu já dei um exemplo do espaço ressignificado, né? Os canteiros de avenida, à frente do plano inclinado, e vários outros espaços assim que a gente viu, que não eram espaços programados para crianças, ruas, e que as crianças vão lá brincando entre os carros, brincando. Os equipamentos. Você chega num parquinho, tem lá aqueles equipamentos. Um é para escorregar, um para balançar, outro... As crianças vão lá e transformam em outra coisa. Transforma em brincadeira de casinha, ou transforma inventa uma outra brincadeira, e elas também ressignificam equipamentos. Elas até outros equipamentos que estão lá, por exemplo, numa praça que a gente pesquisou durante um certo tempo, aqui em Salvador, tinha um parquinho, tinha os bancos da praça, tinha as plantas, tinha um orelhão. E as crianças gostavam muito de usar o orelhão de diversas formas, subia no orelhão, fazia do orelhão várias coisas na brincadeira. As plantas, as crianças brincavam dentro daquela parte plantada e tinha planta que servia de marcação por gol. Então, as crianças, assim, eles ressignificam equipamentos, objetos, sejam eles feitos para crianças ou não, porque a capacidade cognitiva de ressignificar essas coisas independe de que objeto você esteja dando para ela, né? Hoje em dia, elas ressignificam celulares. Então, a tese de Bianca Becker mostrou isso, mas você tem também os trabalhos da inglesa Jacques Marsh, que mostram que a criança usa o celular como coisa e como meio. Ela usa para falar, ela usa para coisa, mas ela usa também em outras brincadeiras. Por exemplo, as meninas aqui brincando de arrumar casinha de Barbie, não sei o quê, pegaram um celular, botaram um vídeo do YouTube de música, botaram lá e era a televisão da Barbie, o celular. Então, o celular teve uma brincadeira que ela relatou uma vez, a Bianca Becker, as crianças conseguiram botar aqui, baixar o aplicativo, não sei, tem uma luz verde, outra luz vermelha, e brincavam de guerra de Star Wars, com as luzes, né? Então, o celular era uma coisa, não era o aparelho para falar, para acessar. Hoje, o WhatsApp está sendo ressignificado para muita coisa em brincadeiras, né? Então, como exemplo dessas delimitações, né, de espaço e rearranjos que as crianças fazem, eu vou citar aqui algumas coisas. Então, a gente identificou brincadeiras onde há um arranjo, a arrumação do espaço que a brincadeira se desenvolve. É o caso típico das brincadeiras de casinha, das brincadeiras de faz de conta, em que há uma arrumação, né? Em que antes até achavam que a parte da arrumação não fazia parte da brincadeira. Hoje a gente sabe que o arrumar da casinha já faz parte da brincadeira, já é, né, um elemento, é ali que as coisas estão se... o enredo começa, que as coisas vão se configurando para um enredo que vai acontecer na própria arrumação do espaço. Brincadeiras onde a área da brincadeira é delimitada pelos corpos das crianças. Então, por exemplo, conhece a brincadeira de bobinho? Aquela brincadeira, as crianças fazem uma roda e ficam jogando a bola para... Né? Ninguém pode deixar cair no chão. Ou outras brincadeiras algumas brincadeiras que as crianças sentam em volta, assim, alguns jogos, e vai passando de mão em mão, essas coisas. Então, a área os corpos das crianças que definem
esse campo, ali é o campo, né? Então, depende da quantidade de crianças que estão brincando, coisa e tal. Tem brincadeiras em que o espaço é totalmente demarcado no chão. Por exemplo, a brincadeira de amarelinha. Ela né, é como se fosse ali um tabuleiro no chão, com aquelas casas, né? E as crianças, o jogo todo tem que acontecer dentro daquele espaço que está demarcado ali no chão. Brincadeiras onde há campos delimitados por marcas no chão, por exemplo. Vai brincar de queimado, que aqui na Bahia chama baleado, no Pará chama cemitério. Então, tem que ter a marca no meio para delimitar o campo de lá, o campo de cá, né? Então, com giz, com coisas, se marca no chão. No futebol, precisa ter um lugar, marca de onde vai acontecer o gol. Às vezes até, não sei se vocês já viram isso, pega o chinelo, bota lá e o chinelo demarca o campo, né? Então, e todas essas brincadeiras que implicam em um campo, um grupo para lá, outro para cá, que tem a bola saiu, daqui você invadiu o meu espaço, então tem esses campos. Tem já ao contrário, brincadeiras que são adaptadas ao tamanho e característica do espaço disponível. Eu tenho fotos que um orientando minha tirou no interior de Sergipe, as crianças brincando de futebol no passeio da rua. Então, passeio da calçada, a calçada, assim, né? Então, elas adaptaram a brincadeira ali. Então, brincavam naquele espaço ali. E a gente vê outras, né? Que comum a gente viu a brincadeira na frente do plano inclinado, ela acontecia naquele espaço que de vez em quando tinha que parar para as pessoas passarem, né? E elas usaram, acho que uma lixeira como cesta de basquete, então elas iam adaptam as coisas, né? A gente tem um episódio de um jogo de futebol dentro de um jardim de uma praça também, que o espaço disponível era oblíquo. Então, as crianças jogam futebol num campo oblíquo, entendeu? Que era o espaço que tinha sem planta, assim, era oblíquo. E aí elas jogaram no espaço oblíquo, adaptaram a brincadeira ao espaço que elas tinham ali disponível, né? Então, você vê as crianças fazendo isso, criando as coisas. Quanto tempo falta, Celina, querida? Não, você ainda tem meia hora, não, 45 minutos. São E é, 9. É, incluindo a fase de perguntas ou só eu falando? não, só você falando. Vixe. Porque são 7h30 agora, até 8h30. Eu achei que eu tinha 1 hora para falar. Não. Então, a gente vê esse tipo de brincadeira. Mas também a gente, que é o mais interessante, tem brincadeiras onde parece não haver limites do espaço. Por exemplo, a brincadeira de pipa, de empinar pipas. Uma criança pode empinar uma pipa sozinha? Pode, mas geralmente o que acontece é o jogo da pipa. É o que Fernando Pontes chama de guerra no ar, né? Porque as pipas, né, eles têm que tentar cortar a linha do outro para depois correr e pegar a pipa do outro, do concorrente, né? Então, você olha aquilo ali, aquelas pipas ali, naquele céu, parece que não há limites.
mas há um limite, vamos dizer assim, subjetivo não seria a palavra certa. Tem um limite ali que, por quê? Se um empinador ele começa a se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, ele sai da brincadeira. Então, para estar na brincadeira, ele precisa estar dentro, a pipa dele precisa estar dentro de um campo imaginário, né? Ali. Mas que todos concordam que aquele espaço tem que ser. Até porque, quando eles soltam a pipa, cada um está num lugar e eles estão equidistantes, né? Também não permite que eles também saiam, né, daquele lugar correndo, né, empinando. Então, a brincadeira acontece num campo imaginário. Mas para nós que olhamos, a gente olha assim e diz: não, não tem limites, é o céu, é a liberdade total, né? Sim, não é, pense. E Né? me permite, a motivação da brincadeira é o risco, né? É o risco. Está delimitado ali, mas se eu vou para muito longe, eu não corro risco, não tem sentido brincar. É a mesma coisa que acontece com as brincadeiras de pega-pega e de esconde-esconde. Por exemplo, a gente observou essas brincadeiras na rua, porque no pátio da escola, tem o pátio da escola delimitado, então, ou numa casa, num lugar assim. Mas na rua, foi a primeira vez que me veio essa coisa. Por que que as crianças que é perseguida, a criança que está correndo para não ser pega, por que que ela não vira a esquina? Por que que ela não corre lá para o outro quarteirão? Ou por que que ela não vai se esconder dentro de casa? Fica se escondendo atrás de carro, atrás de muro, atrás, né? Aqueles escondidos que não é muito escondido. Por quê? Né? Então, a resposta é essa que Celina deu. Se você perguntar a uma criança por que você não corre lá e vira a esquina, ela vai dizer porque não tem graça. Se vocês prestarem atenção, pega-pega sempre é acompanhado de... É uma brincadeira assim, de muitos gritos, de uma excitação grande, né? A gente reconhece quando tem criança brincando de pega-pega de longe, porque né? Aqueles gritinhos. Por quê? Exatamente, porque tem... E se vocês forem olhar, os perseguidos, eles provocam, eles têm que chegar perto, eles provocam, eles passam. Isso é que é o legal da brincadeira. Não é simplesmente correr. Por isso, inclusive, que está errado pensar que pega-pega é uma brincadeira só de exercício físico. Pega-pega é uma brincadeira de estratégia. É uma brincadeira de autoconhecimento das suas habilidades corporais. É uma brincadeira que exige domínio né, espacial e, e emoção, e domínio de emoção. Então, pega-pega, que é uma brincadeira simples, talvez seja a mais simples de todas as brincadeiras. Não exige objeto nenhum, não exige espaço nenhum preparado para nada. Passa a ter o espaço livre, criança e um tempo para brincar. Que as crianças vão brincar de pega-pega, vão se divertir muito e vão desenvolver ou vão exercitar vários domínios do desenvolvimento. Não é só exercício físico. Elas vão correr, vão suar, né? Vão, que bom hoje em dia que as crianças estão, não é que no Brasil nem tanto, mas nas grandes cidades sim, eu imagino que São Paulo
Rio de Janeiro tem esse problema da obesidade infantil, mas nos Estados Unidos é uma praga, é uma calamidade, né? Então, na Inglaterra, então eu tenho visto muitos trabalhos de pesquisadores, principalmente do Canadá, da Inglaterra e da Austrália, sobre essa coisa, e campanhas para voltar a ter pátios, espaços e recreios mais longos, o espaço, e aumentar o tamanho dos pátios escolares para que as crianças brinquem de correr, né, dessas brincadeiras. Mas pega-pega não pode ser. Né? Eu ultimamente, estou fazendo essa campanha assim, de, de elevar o pega-pega a uma categoria mais elevada de brincadeira, porque geralmente, né, pais e professores acham que pega-pega é uma brincadeira só de gastar energia e de correr para lá e para cá. Não é, não é. Brincadeira. Pega-pega é uma brincadeira sofisticada. É uma brincadeira que exige várias habilidades da criança, né? O esconde-esconde também, principalmente porque ninguém se esconde para valer, para não ser achado. Tem que se esconder para ser achado, né? Com um certo risco. Então, você tem demarcações implícitas. As crianças sabem até onde podem correr, já está entre elas como se fossem regras implícitas do jogo. Não é? A gente não fala regras explícitas, regras implícitas, e durante muito tempo se achou que regras implícitas só existiam nas brincadeiras de faz de conta. Eu, Celina e Fernando estamos aí, tem um capítulo aí nessa linha que vai sair num livro aí organizado pela nossa colega GT Dampep, a, a Beatriz, que a gente fez sobre regras, e a gente levanta essa hipótese de que em jogos também tem regras implícitas. Você tem regra implícita na pipa, você tem regra implícita no pega-pega, você tem regra implícita no esconde-esconde, que essas regras implícitas estão relacionadas a essas delimitações do espaço que são implícitas, né? No jogo de gude, também não existe um campo. Às vezes, os corpos das crianças que delimitam, mas no chão, até onde a bolinha pode ir, que não é, você não perde totalmente, também tem uma espécie de campo implícito ali, né? Onde acontece o jogo. Tem umas coisas marcadas, tem umas marcas, mas também tem um certo campo que é implícito. Então, a gente conclui que vários são os aspectos que estão relacionados com os usos e delimitações de espaço de brincadeira, desde as regras transmitidas por gerações em jogos tradicionais, em brincadeiras tradicionais. Então, se a gente pega... acabei de falar o jogo de gude. O jogo de gude é uma brincadeira tradicional, né? É uma brincadeira que tem registros arqueológicos de que ela já existia no Egito Antigo. Então, é uma brincadeira que vem sendo transmitida por geração e geração de crianças. Não existe escola para aprender jogo de gude. As crianças não aprendem com adultos. As crianças aprendem uma com as outras. Então, assim como o que é que pode, o que é que não pode, como é que teca a bola, como é que joga a bola, essa coisa toda, é passado de geração a geração, também o uso do espaço e a delimitação do espaço. O empinar pipas tem mais de 2000 anos também. Então, a guerra no ar
também vai passando de geração em geração. Empina-pipa até que é uma brincadeira que adultos também jogam, né? Principalmente jovens, adultos, adolescentes, principalmente, fazem muito. Não é assim tipicamente infantil, né? São, como o Fernando Pontes já descreveu, as etapas para se chegar para uma criança aprender habilidades para se tornar um empinador de pipas. Então, ela passa desde uma balinha, um papel de bala num barbante, que ela sai correndo contra o vento, até um papagaio de folha de caderno, né? Ou uma folha de jornal, né? Vai ter nomes diferentes em vários lugares, maneira de fazer em vários lugares, né? Então, você vai ter, as crianças vão passando por esses estágios, por essas brincadeiras que Fernando Pontes chama de brincadeira da brincadeira, né? Vamos brincar de empinar-pipa, mas a gente não pode empinar pipa, então a gente faz uma coisa parecida com um jornal ou com um saco de supermercado, né? Aquele saco plástico, amarra e vai fazer de conta que está empinando pipa, né? Ou que ele chama de brinquedos ponte, que são os brinquedos onde se adquire determinadas habilidades específicas que vão ser necessárias para a brincadeira lá adiante. Então, eu sugiro que todos vocês leiam os trabalhos de Pontes e Magalhães, os artigos que foram escritos em 2002, 2003, mas são atualíssimos, né? E que nos ensinam muito sobre brincadeiras tradicionais, né? E essa questão da aprendizagem e da transmissão intergeracional, intergeracional não, às vezes você tem crianças maiores que ensinam as crianças menores e crianças vão aprendendo com crianças, né? Mas também a gente tem variáveis situacionais, como o número de brincantes, a habilidade dos brincantes, né? O espaço disponível, quais são as características desse espaço, é um espaço pequeno, é um espaço grande, é um espaço de terra, é um espaço de grama, é um espaço um espaço calçado, né? Que condições climáticas, né? Chove, calor, o que é que é? E até mesmo a capacidade de abstração e emoção das crianças envolvidas. Porque se a gente não considerar isso, por exemplo, a gente não entende por que eu falo que um pega-pega é complexo. Se você não considerar que é uma brincadeira que envolve muita emoção, né, e que tem que se considerar a emoção das crianças envolvidas, né? O futebol envolve muita emoção, o jogo de futebol. Vocês já viram criança narrando, elas jogando e narrando o jogo de futebol? É um espetáculo, é uma final de Copa do Mundo. Qualquer joguinho, como a gente chama aqui em Salvador, um baba, né, que chama pelada em outros lugares, é uma final de Copa do Mundo. É espetacular. As jogadas narradas nem sempre coincidem com as, as jogadas que acontecem de verdade. Mas a gente tem que considerar tudo isso. A questão da habilidade dos brincantes, o número, é também uma coisa importante. A minha orientanda, que já foi minha orientanda há muito tempo, Ana Karina Santos, que ela fez a dissertação do mestrado dela, ela observou na cidade de Itabaiana, em Sergipe, na área, assim, nos povoados. E ela, numa das escolas, ela que tirou a foto daquelas crianças brincando de futebol na calçada, né? Não na rua. Né? E ela na época da Good, né? Porque Good é uma brincadeira sazonal. Então, tem época da Good. Depois, a Good some, né? Assim como a pipa, tem a época da pipa. Então, são brincadeiras que a gente são brincadeiras sazonais.
Então, ela chegou na época da CUD, chegava ela tinha uma escola e numa cidade povoadozinho, a escola não fechava os portões. As crianças, na hora do recreio, as crianças vão brincar na área em frente, né? E aí todas as crianças estavam brincando de gude. Mas aí ela notou que essa brincadeira de gude, as crianças geralmente gostam de brincar com crianças de idades diferentes. Mas, às vezes, eles brincam com os, vamos dizer, da idades mais próximas. E aí ela viu que os maiorzinhos estavam brincando juntos e a brincadeira era bem mais complexa, eram muito mais regras. E os menores estavam brincando da mesma brincadeira, só que com regras muito. Era uma brincadeira muito mais simples, com regras muito mais flexíveis. Não é? Por quê? Porque eles tinham menos habilidades, eles tinham menos domínio do jogo, eles tinham menos domínio das regras e das habilidades. Jogar gude exige muita habilidade. Não é uma brincadeira fácil, é uma brincadeira que exige muita habilidade. Então, ela observou isso. Mas, falando nessa questão da habilidade dos brincantes, também nos grupos que você tem crianças de idade diferentes, né? Vocês já devem ter ouvido falar do café com leite, que é aquela criança, aliás, vamos dizer, vamos confessar que quem não já foi o café com leite na vida em algum momento, que é o quê? É a criança menor que não tem habilidade, mas que é aceita no grupo dos maiores, e as regras não se aplicam muito para eles. Ele é deixado brincar assim, né? Às vezes acontece, a criança tem uma hora que ela percebe que não estão jogando a bola para ela, que não estão levando ela a sério, e aí ela descobre que ela é um café com leite. Né? Então, todas essas questões a gente tem que considerar quando a gente está usando, quando a gente está investigando os usos e delimitações do espaço de brincadeira. Né? Então, não é só ver qual é a área física, estão brincando de quê? Né? Porque tem, ao responder essas duas primeiras coisas, você parte para outras perguntas. Que regras são? Ela está jogando a brincadeira adaptada ou a brincadeira, criaram alguma regra nova ou não? Quem são essas crianças que estão brincando? São habilidosas, já sabem brincar disso, ou estão aprendendo, né? Tem coisas no espaço que estejam prejudicando ou ajudando, né? E o clima, né? Então, tem todas essas questões. Por exemplo, São Paulo tem muito a questão da garoa, né? Eu sei porque eu fiz minha pesquisa de doutorado em São Paulo e quantas vezes eu não fui, eu perdi minha viagem de ir até a escola que eu fazia observação porque estava garoando e aí as crianças não iam para o pátio porque estava garoando, né? Fora quando estava chovendo mesmo e tudo, mas tem a tal da garoa que às vezes não é muito visível, mas que os paulistanos sabem reconhecer e não é bom que as crianças estejam na garoa. E aí eu venho defendendo, né, bastante, que já virou assim uma bandeira de luta, vamos dizer assim, uma coisa que todas as vezes que eu falo em algum lugar, que é preciso dispor de tempo e espaço para brincar. A criança não precisa de brinquedo caro, a criança não precisa. Se tiver brinquedo, ótimo. Se tiver equipamento, ótimo. Se tiver, tudo bem. Mas, tendo tempo e espaço, elas vão inventar alguma brincadeira, elas vão brincar. E não tem essa coisa de que uma brincadeira é melhor do que outra. Não existe.
que uma brincadeira promove desenvolvimento e outra brincadeira não promove. Não existe isso, né? Por quê? Porque a relação brincadeira-desenvolvimento, hoje em dia, ela está sendo discutida não mais como domínios de desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, né, que brincadeira favorece? Porque brincar de faz de conta desenvolve a cognição, desenvolve isso. Hoje, a gente sabe que toda brincadeira desenvolve, né? Toda brincadeira desenvolve. E aí tem uma visão também do próprio conceito de desenvolvimento, da noção de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é um processo linear em que se almeja objetivos. Desenvolvimento é processo. E a brincadeira, nesse processo, ela age, né, promovendo o desenvolvimento, ela promove, ela reforça o desenvolvimento também, né? Por quê? Isso tem relação também com a função da brincadeira, né? Eu falei aqui para vocês que brincadeira é uma atividade adaptada. Não somos só nós que brincamos, mas também não são todas as espécies que brincam. São os mamíferos que brincam, né? Uns mais, outros menos. Os primatas brincam muito, e entre os primatas, nós somos os que mais brincamos. Mas brincadeira sempre chama a atenção dos pesquisadores, porque parece, né, aparentemente, é uma atividade supérflua, é uma atividade para a criança fazer depois da escola, quando não tiver outra coisa para fazer, para se divertir, para gastar tempo, não é? Brincadeira não é vista como uma questão importante para o desenvolvimento, a não ser que sejam brincadeiras, como se diz, planejadas, direcionadas, com tais e tais coisas para promover o desenvolvimento. Então, se pergunta, por outro lado, brincadeira é uma atividade que gasta energia, que expõe a perigos, né? Tanto as crianças humanas como qualquer outro filhote. Então, por que uma atividade que parece supérflua e, ao mesmo tempo, ela vamos dizer, cara, do ponto de vista do gasto da energia e dos perigos que ela pode dizer? Por que ela existe? Por que se precisa? Por que as crianças precisam brincar? Por que as crianças são intrinsecamente motivadas para brincar? Né? Ninguém precisa mandar a criança brincar. Né? A criança brinca, pelo contrário, você precisa pedir para ela parar. Né? Ninguém precisa mandar a criança brincar. Então, hoje em dia, os estudos mais recentes na área da neuropsicologia têm indicado que brincar livre, quando as crianças se organizam para brincar, quando elas estão brincando, é a atividade que mais estimula diferentes áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então, criança brincando de pega-pega, como eu falei antes, não é uma brincadeira boba. Então, as crianças estão ali, ela tem que ter noção do espaço, ela tem que ter noção dos outros, para onde estão indo, ela tem que ter conhecimento do jogar, porque tem que fazer a provocação, então ela vai usar o seu corpo, ela tem que ter domínio de corpo, ela tem a emoção ali, e ela é estratégico, né? Não, se eu for para ali não vai dar certo, se eu for para cá. Então, isso é desenvolvimento. Então, uma simples pega-pega, ele ativa várias áreas, estimula várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. E a criança corre, a criança sobe, e também ela pode parar de brincar de pega-pega e alguém jogar uma bola no meio, virar um jogo de bola, e depois interromper, voltar ao pega-pega. É altamente estimulante para o cérebro, para
várias áreas do cérebro. E no grupo de brinquedo, as crianças desenvolvem a sociabilidade. É no grupo de brinquedo, é com o outro, que a criança desenvolve a sociabilidade, que a criança sabe a sua vez, o lugar do outro, que ela se impõe, que ela lidera ou não lidera, que ela coopera, que ela compete, que todas essas habilidades sociais a criança desenvolve, exercita e descobre suas potencialidades dentro do grupo de brinquedo. Né? É no grupo de brinquedo também que as crianças desenvolvem ou não valores sociais, que a criança enfrenta questões de gênero, enfrenta racismo, enfrenta todas as questões sociais, porque tudo que é da cultura vai aparecer no grupo de brinquedo, mas as crianças não são, como a gente já diz, a criança é um ser ativo. Então, esse grupo vai ressignificar todas essas coisas e vai, né, brincar de uma coisa que não é exatamente a informação de uma, a informação de outra, vai brincar de uma coisa que é o que Corsaro chama de reprodução interpretativa, ou seja, a criança cria cultura quando ela transforma essas coisas. Então, a importância de se dispor, a brincadeira é uma atividade importantíssima. Então, não adianta só dizer, brincar é importante no desenvolvimento, mas é o brincar livre, é o brincar das próprias crianças. Crianças se organizam e brincam. O brincar organizado pela professora é bom? Bem, se não tiver, se for dentro da sala de aula, é bom. Agora, no pátio, tem que ter um recreio, tem que ter o horário que as crianças brinquem livremente. Né? Tanto que as crianças que a gente já entrevistou, quando elas brincam, a professora propõe brincadeiras, depois você pergunta a ela, e aí, o que achou? Ela chama de atividade, ela não chama de brincadeira. Não, a atividade que a prof fez, né, é atividade, não é brincadeira. Brincadeira para a criança é brincar, organizado por elas próprias, brincar. Mas em alguns lugares precisa ter, né, sim, precisa ter, né, brinquedotecas, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas tem que também se dar, mesmo nesses lugares, a liberdade da criança criar, brincar do que quiser, né, que ela não corra risco, obviamente. Né? Então, nas escolas, é importante a escola, né, eu acho que é um lugar que a gente precisa mais batalhar, né, conscientizar para que as crianças tenham, né, horários de recreio decentes, que tenham o espaço, pátio, não precisa ser rico, não precisa ter, né, mas precisa estar lá. E o que a gente vê, pelo menos aqui em Salvador, são escolas, somente as públicas, mas privadas também, em que o pátio é uma coisinha de nada, um intervalo. A gente já encontrou aqui, né, orientando as minhas, já encontraram aqui escola municipal. A escola municipal foi uma das primeiras a implantar o ensino integral, né, no dia todo. E aí descobriu que as crianças só tinham recreio 2 vezes na semana. Aí perguntaram, por que nesse dia que ele não tem recreio? Não, porque tem balé e tem judô. Tem balé e judô, não é recreio. No outro dia tem música. Então, se acha que a aula de uma arte marcial ou de uma atividade artística é brincadeira, substitui recreio, né? Então, isso tem muito tempo, não. Outros lugares, escolas, casas adaptadas para ser escola, que não tem pátio, né? Em bairros periféricos. Né? Mas essa escola que não tinha recreio, não no bairro periférico, não, uma escola grande. Então, são concepções. E na cidade,
a cidade se tornou um ambiente hostil para as crianças, né? As praças, os parques, muitos deles tomados pelos adultos, pelo tráfico, pela bandidagem. Nós chegamos ao cúmulo, tem uma praça aqui em Salvador, num lugar que a gente observava, que a praça tinha uma oficina que botava os carros assim na área, onde tinha um parquinho para consertar. Uma praça dentro de um bairro, né? E não era um bairro tão periférico, não. Um bairro de classe média baixa, perto do centro da cidade. Então, quer dizer, a cidade se tornou hostil, as ruas são hostis para as crianças não podem andar nas ruas, não podem brincar nas ruas, e mesmo aquele lugar que era para criança, né, a praça, o parque, muitas vezes não é, né? Foi tomado por outros, porque a violência urbana, por série de coisas, né? E o abuso mesmo, como essa oficina, aí era um abuso. Então, não tem. E as casas também, né? Falei casas aqui, nas residências, né? Também os condomínios, os edifícios, quando são construídos, quer dizer, os arquitetos, a engenharia, as próprias pessoas que vão comprar, alugar casas, têm que ter essa consciência de que o condomínio, o prédio, precisa ter um lugar para as crianças também brincarem, né? Não é só dentro do apartamento, né? Então, precisa ter área para as crianças também. É muito difícil, que não tem playground, não tem nada. Outros, o playground é misturado com estacionamento. Então, as pessoas não acham que precisa ter. Então, a gente precisa fazer campanhas mesmo, esclarecer, falar, para que as pessoas possam, para que essas coisas mudem essas concepções, essa visão, e que as crianças possam ter tempo e espaço para brincar com segurança, porque brincar é fundamental, não é assim, é importante para o desenvolvimento. Então, ser importante é quase um luxo, né? Então, vamos dar aqui esse tempinho, pois é importante, é importante. Não, é essencial para o desenvolvimento. Não é só importante, é essencial. As crianças precisam brincar. Então, e brincar livremente. Então, essa é uma questão. Eu trouxe aqui também, para falar para vocês, espera aí que eu mudei a ordem, Paula Sanders Pinto, eu esqueci de botar o Pinto ali, ela fez uma tese de doutorado magnífica sobre o que pensam as crianças do espaço urbano. E a tese dela tem duas fases, 2 estudos. No primeiro, ela entrevistou um monte de crianças sobre o que é que elas achavam, que lugares da cidade que ela gostava de ir, da casa dela, e ela pedia que desenhasse. Ela perguntava onde é que era o lugar preferido da cidade, onde é que elas costumavam brincar fora de casa, e pedia que ela desenhasse uma folha de papel o caminho dela, da casa dela, até o lugar onde ela mais gostava de brincar, né? Então, ela
entrevistou meninos, meninas de nível socioeconômico diferentes, moradores de ruas, de condomínios, de bairros periféricos, de bairros de classe média. E aí é muito interessante. Na segunda parte, ela fez 2 estudos onde as crianças sugeriram mudanças. Eu vou contar depois para vocês, que é maravilhoso. Mas nessa primeira parte da entrevista, então, quando perguntam qual é o lugar preferido que a criança gosta de ir na cidade, de brincar, o que é que esse lugar deveria ter, que sugestões elas fazem, é muito interessante, porque umas têm alguma coisa bem concreta. Eu gosto de ir no shopping. Ou não, eu gosto de ir no parquinho que fica perto da minha casa, né? Um lugar muito citado foi o Farol da Barra, que é um lugar, vamos dizer, turístico daqui de Salvador, mas também é um lugar muito frequentado pela população, né? Um lugar normal da cidade. E aí as sugestões foram ótimas, porque tinha que ter uma piscina no Farol da Barra, tinha umas coisas assim, também uma piscina, criança gosta de sugerir piscina, a piscina dentro do Shopping Barra, então tinha umas coisas assim bem interessantes. Mas o mais interessante foram os desenhos. E a gente pôde concluir algumas coisas muito, muito interessantes assim no desenho. Primeiro, assim, a diferença de meninos e meninas, que é já esperado. As meninas fazem os desenhos com muito mais detalhes, né? E botam mais coisas, e enfeitam, né? Os desenhos são mais... Mas a gente encontrou um resultado muito interessante ligado ao nível socioeconômico. As crianças de bairro, né, que vão para o parquinho a pé, que a mãe leva, ou que vão até sozinhos para a escola, para o parquinho, e coisa e tal. Impressionante o desenho que elas fizeram. Elas fazem, assim, mapinhas. Elas fazem o caminho certo, vão botando as coisas que tem no meio do caminho, sabe? A padaria, não sei mais o quê, a venda de não sei quem. Elas vão botando no caminho até chegar ao parque, desenham o parque. Ou seja, essas crianças têm um domínio do espaço que elas vivem, elas têm noção, não é? Elas conhecem o bairro, elas conhecem as ruas, elas vão. As crianças de classe média alta, que geralmente são levadas de carro, né, para os lugares, elas fazem uma linha reta, por exemplo, da casa delas até o Farol da Barra. É um caminho, é assim, sem quase nada pelo meio. É como se elas morassem quase em frente, a poucos metros do Farol da Barra, ou do parque, ou do shopping, entendeu? Elas não têm a mesma riqueza de detalhes, de conhecimento da cidade, do seu bairro, da distância, do que as crianças que vão a pé ou tem um ponto do ônibus, tem umas que botam o ponto do ônibus, aí tem o caminho do ônibus e chega no lugar, né? Então, Ilka, 10 minutos para encerrar, tá? Para a gente abrir para as perguntas. Já estou terminando. Então, esse trabalho de Paula mostrou isso. Muito interessante também. Também uma diferença de quem mora em rua e quem mora em condomínio. Apareceu, né? No condomínio, às vezes a criança fica ali pelo condomínio mesmo, o parquinho é dentro do condomínio. Agora, o trabalho, a segunda parte do trabalho dela, e foi mais interessante, foi que ela fez 2 trabalhos, uma rua assim, de entrada de um bairro periférico, uma rua estreita, assim,
que entra numa grande avenida, entra a rua, assim, é uma entrada, e as crianças moram por ali, e essa rua, ela não cabe muito carro, não tem muito movimento de carro, mas ela é ocupada por carro, novamente, uma oficina mecânica, que tem na entrada da rua, e os carros que estão sendo consertados ficam na rua. E entra assim, a rua estreita, depois a rua abre, e tem uma fábrica de alguma coisa na frente. E aí ela fez, com as crianças, tinha um lugar lá, um centro comunitário que ela ia, ela levou cartolinas e caixas de papel, caixa de leite, não sei o quê, e as crianças fizeram, e ela fez com as crianças uma maquete, tipo uma maquete da rua delas, né? Como era. E aí ela perguntou como é que vocês gostariam que fosse. Aí as crianças saíram mudando as coisas de lugar. Então, a primeira coisa, tirar os carros da oficina, tirar os carros dali, porque os carros da oficina estão ocupando um lugar que é para elas brincarem, que seria para elas brincarem. Né? A rua tem até segurança, a rua não é uma rua movimentada, mas os carros da oficina impedem que as crianças brinquem ali. Aí ela teve outra coisa que foi assim, engraçada, porque ela dizia assim, que a fábrica devia chegar um pouquinho mais para lá. E aí elas afastaram a fábrica assim, um pouquinho mais para lá, para dar uma área melhor para elas brincarem na frente. Claro. Mas o mais bonitinho é que elas fizeram essas mudanças todas e fizeram uma plaquinha, assim, uma faixinha, botaram na entrada da rua, seja bem-vindo. Então, e num condomínio de casas de classe média, desses condomínios que tem muitas casas, né? Ela reuniu as crianças, é o condomínio que ela mora também, ela reuniu as crianças. Esse condomínio tem parque, tem quadras, tem essas coisas todas. E aí ela reuniu as crianças e perguntou o que é que eles achavam, coisa e tal, e pediu às crianças quais eram as queixas que eles tinham, que sugestões eles tinham. Olha, foi muito interessante, porque eles fotografaram os lugares que o piso da quadra era ruim, que eles caíam, ralavam o joelho, aí tiraram foto de joelho ralado, de não sei o quê, a trave que estava enferrujada, tiraram, no parquinho, que tinha coisa enferrujada no parquinho. E aí ela, junto com eles, depois de várias idas, né, construíram uma carta que levaram ao síndico, levaram ao condomínio, com as sugestões das crianças, das melhorias que as crianças queriam que fizessem no condomínio. E conseguiram que um representante das crianças participassem das reuniões do condomínio, levando sempre as reivindicações das crianças. Então, esse trabalho é muito bonito. Eu botei aqui umas referências para vocês, né, de textos que eu usei aqui nessa apresentação, e esse trabalho vocês podem acessar a tese dela, está no repositório da UFBA, mas tem esse artigo publicado, que diz às crianças sobre os espaços públicos onde brincam, da revista Interação e Psicologia, volume 21, número 1, de 2017. Né? Botei outros trabalhos aqui desses de espaço urbano que a gente fez, algumas pesquisas que nós fizemos, e algumas outras referências que eu usei, né, como o trabalho do Rasmussen, o manual do Johnson. Não botei muita coisa, não, o capítulo de Maria Moraes em Maota, né? Botei poucas referências, acho que aqui devem ter estudantes de graduação, pessoas interessadas, né, brinquedistas, e tudo vamos dizer que são referências básicas, simples, né, mas para quem quiser ler, algumas das coisas que eu falei aqui estão nessas obras, certo? Então, gente, muito obrigada.
Meu contato está aqui, quem quiser saber mais alguma coisa, quem quiser, né, texto, algumas coisas, pode entrar em contato comigo por e-mail, que será um prazer. Gosto muito de conversar sobre brincadeira com qualquer pessoa, estou nativa ainda, então é um prazer grande, certo? Obrigado, Ilka. Ilka, querida, por favor, finalize o seu slide e já tem uma pessoa aqui pedindo para se pronunciar. Pode abrir seu microfone. Quem foi que levantou a mãozinha? Cadê? A Manuela. Manuela, você pode fazer a sua pergunta, por favor. Depois, Ilka, está ouvindo? Oh, sim. Ah, tá. Então, Manuela. Pode fazer a pergunta, Manuela, a gente não está lhe ouvindo. Está aberto o microfone dela, não sei o que está vendo. Vai ver, ela tem o mesmo problema do meu computador. Então, vamos lá, Colônia do Brincar, pode fazer a sua pergunta. Primeiro, diga seu nome, né? Luciana, Luciana. Isso, é porque está no nome da minha brinquedoteca. Mas, na verdade, eu não queria era fazer pergunta, eu queria, na verdade, era agradecer, né, a professora. Gente, quanta informação! Olha, eu anotei aqui umas 3 páginas, professora. Gente, mas, assim, uma maravilha! Quanta coisa, assim, de informações que já eram coisas que eu vivia e que eu não sabia que existia, né, essa fundamentação. Achei fantástica essa expressão lugar para criança, lugar de criança. Isso é uma realidade, né, tão clara que a gente vive. Eu lembrei muito de um lugar meu de infância que era um barranco de argila. A gente entrava dentro desse barranco de terra. Gente, era um barranco que era um espaço, assim, no local que minhas primas moravam, e a gente brincava lá dentro, era tipo uma caverninha, mas era um lugar público que estava ali, que ia ser construído algo ali dentro, né? Mas, e no prédio dela tinha um play, tinha parquinho, que atravessava a rua dentro desse barranco de terra vermelha, e ali a gente construía casa toda, né? E achei fantástico essa questão também do aprendizado, né, da brincadeira não linear, e ele sendo um processo, né, que mais ativa essas questões aí do desenvolvimento cognitivo, emocional, porque a educação formal, ela é linear, então realmente fica faltando, né, essa liga. Eu acho que o brincar, ele faz essa liga de todos os saberes ao mesmo tempo, né? A prática daquilo que se aprende de forma linear, que ainda é essa a nossa aprendizagem, infelizmente, mas esse processo, né, não linear do brincar também achei fantástico, professora. Esse espaço, né, a diferença de espaço para lugar, eu como geógrafa, eu trabalho muito esse conceito de espaço e lugar, o lugar como sendo aquela parte do espaço que a gente dota de afetividade, né, que a gente tem ali um carinho por aquele espaço. Então, isso constrói a formação, né, contribui para a formação da cidadania. A criança que brinca no espaço da cidade, faz daquele espaço vire um lugar para ela, porque ela brincou ali, ela brincou naquela praça, ela vai ter um amor por essa cidade, né? Ela vai querer permanecer, ela vai querer construir algo por essa cidade, ela vai sentir uma afetividade, né, por aquele parque, a praça. Então, brincar nos espaços públicos é uma forma de transformar a cidade nesse lugar de afeto, né? Porque a brincadeira é uma experiência muito afetiva, né? Com todos esses espaços. Então, professora, nossa, ainda bem que essa aula está gravada, né, Celina? Porque eu acho que eu vou assistir ainda mais umas 2 vezes, que eu anotei. Nada.
muita coisa. Amei, professora. Nossa, dá vontade de ficar te escutando aqui o tempo inteiro. Minha filha está aqui me pedindo para levar ela ali num evento. Eu não vou sair de jeito nenhum. Você pode esperar aí que a aula ainda não acabou. Que eu apareço. Obrigada. Adorei, professora, muito obrigada. Nossa, tem um banho de conhecimentos, de informação, e só fortificou, né? Engrandeceu ainda mais e aumentou a minha convicção ainda mais, né? Sobre a importância, né? A importância não, o essencial que é o brincar. Adorei essa troca também. Muito obrigada, professora. Obrigada, Celina. Obrigada, Luciana. Marisa? Oi, Marisa. Boa noite, professora. Que gostoso ouvi-la, né? Eu sou da Abre, eu sou uma das diretoras aqui do Prazer. mas eu sou uma ex-professora Waldorf, né? Eu estive muito tempo em escola Waldorf, em classe, e lá eu reaprendi a brincar e me descobri ainda mais brincante com Naizinha, aí na Bahia, né? Hoje de manhã eu assisti. Isso, então. E eu gosto muito de ouvi-las, todas vocês, o tempo todo, né? E eu estou com a minha neta, que é soteropolitana, aqui em São Paulo pela primeira vez. Ela tem 5 anos e ela veio nos visitar e conhecer a grande cidade, porque ela mora em Itacimirim, veja só. Mora numa praia ótima. Né? Mora bem. E mora bem. Né? E graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje ela foi ao Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, porque ela queria muito conhecer o Parque Ibirapuera. E aí ela falou, eu acho que lá na minha casa é mais bonito o lugar. Eu falei, sim. E por que você acha que é mais bonito? Porque lá não é tudo arrumadinho, lá é tudo do jeito que é. Né? Porque foi muito engraçado. Outro dia a gente foi aqui, ela queria conhecer a Avenida Paulista. Imagina, 5 anos e veio com tudo já, quero ir aqui, quero ir ali, não sei o quê e tudo mais. Vi que a senhora falou sobre celular e eu tenho horror a essa questão, porque meus filhos não assistiam nem televisão, né? Quando eram pequenos na primeira infância. E as crianças hoje em dia, elas têm acesso, né, a todas essa parafernália que são necessárias, né, e uma forma que eu também dou formação de professores, e a gente, entre professores Waldorf, a gente conversa muito sobre essa questão, né, o que faz? Deixa, tira, não é? O que faz com as telas, né? E, na minha opinião, as telas, elas têm que ter um lugar também da brincadeira, né? Como você disse, né, ali, né? De repente o celular, a minha netinha estava com o celular por aí que é velho, antigo, que era da mãe, e ela também se transformou em mesinha da boneca. E ao mesmo tempo ela colocou musiquinha e, sabe, eu fiquei observando porque me arrepiou quando eu a vi com o celular. Eu falei, meu Deus, essa criatura mora em Itacimirim e está com o celular dentro da bolsinha, né? Eu fiquei muito assustada. Mas, ao mesmo tempo, eu também... eu já lidei muito trabalhando com Naizinha lá na Bahia, fazendo eventos também em Itacimirim, em Mata de São João, ali, né, em Baçaí e tudo mais, brincando com as crianças, brinquei muito na pandemia com elas, também online, né, porque contei muitas histórias na Bahia online. Né, porque eu já conheci algumas crianças dessas e me pediram, enfim. E eu vejo que tem uma diferença, né? Naquela criança que tem essa experiência pura do brincar, aquela experiência que a gente chama muito assim de quase atávica, né? Tem praia, tem terra, tem montanha, tem árvore, tem tudo, então ela vive isso, né? Como a minha netinha de 5 anos falou lá, não é nada arrumadinho, é tudo do jeito que é. E quando elas tomam contato, claro que elas vão gostar do tablet, elas vão gostar do celular, da televisão e tudo mais, mas elas conseguem voltar para a infância muito mais rápidas do que as crianças aqui da cidade grande. E eu acho que isso tem a ver mesmo,
com essa questão do brincar livre e do brincar na natureza. Eu fiz uma pergunta que, no fim, vocês duas responderam, na hora que você estava falando sobre as pipas, né, que eu tenho essa impressão realmente, depois a Celina também colocou isso, né, que existe um limite ali da brincadeira aonde eu não me perco da minha brincadeira ou dos meus parceiros do brincar. Então, eu acho que isso também está traduzido nessa questão da natureza, né? Ela não deixou a referência da natureza. Nós fomos brincar lá no Sesc da Paulista e tinha uma experiência com terra. Aquela criatura aqui no Sesc, na terça-feira, demoliu o Sesc, porque, sabe, com 5 anos ela entrou dentro da bacia da água, da terra, porque ela está acostumada a fazer isso. E a partir do momento que ela fez isso ali, as outras crianças também entraram. Porque a experiência, olha que coisa, a experiência era passar a terra com a aguinha na mão, e para ela não era o suficiente passar a terra com a aguinha na mão. Né? Ela entrou na bacia, e aí a minha filha foi ficando desesperada, falou, meu Deus, vão mandar ela embora. E, no fim, foi muito gostoso e foi muito engraçado, e as educadoras do Sesc da Paulista amaram, né? Ter uma experiência de uma criança que brincava livremente com água e terra e argila e tudo mais. Então, eu acho que é muito, assim, ouvindo vocês falarem e tendo essa experiência que eu tive aqui, dessa visita da minha neta, eu fico mais sossegada, sabe? Fico mais aliviada de saber que a gente não se perde, né, do brincar e da natureza, se a gente tem esse contato tão junto, né, na infância. E olhe, mesmo com o celular, as crianças fazem coisas incríveis, né? Minha ex-orientanda, agora minha colega, Bianca Becker, colega do nosso GT, da ANPEP também. Bianca fez mestrado, doutorado, até dissertação e tese sobre brincar com tecnologias digitais e a linha de pesquisa que ela tem feito. Tudo. Ela tem coisas, por exemplo, criança brincando de cada uma na sua casa, com videochamada de WhatsApp, cada uma com sua casa de boneca, de casa, e as outras acompanhando, elas brincando juntas, via vídeo de WhatsApp. Criança brincando de esconder pelo WhatsApp também. Ela se esconde, bate uma foto escondida e manda, os outros têm que achar onde é que elas, tipo, onde está o órgão. Também ela viu na escola as crianças brincando de se esconder e se comunicando pelo Zap, assim, ei, saia daí, o pegador fulano já está vindo, ele vai lhe achar, coisa e tal, e eles articulando via WhatsApp a brincadeira, uma brincadeira tradicional, brincadeira de esconde-esconde, articulada pelo Zap. Então, eu defendo tempo, espaço para brincar, coisa e tal. Sei que as crianças ressignificam tudo, inclusive o celular e o computador, inclusive os jogos dentro do celular e do computador. Nesse capítulo de livro que eu, Celina e Fernando, que está aí no forno, né, Celina? No forno, eu lendo a literatura para poder fazer lá, aí procurando autores que falassem dessa questão de regras com jogos eletrônicos. E aí, o que eles estão estudando agora, o que tem mais de novo, é exatamente a flexibilização das regras quando as crianças estão brincando com jogos. Elas inventam um jogo dentro do jogo. Aí graças a Deus! Você tem que acreditar nas crianças. Com certeza! A criança vai lá, claro que você tem que ficar de olho, obviamente. Eu digo para todo mundo, né? O pessoal ri assim, diz, você, essa semana mesmo, você, num bar, conversando com o pessoal, você falou uma coisa muito interessante. Eu digo, que eu nunca tinha pensado.
internet é espaço público. Então, você não pode deixar a criança acessar alguma coisa que é via internet sem você olhar. Eu digo assim, é a mesma coisa você pegar seu filho de 5 anos, 6 anos, 7, sei lá, chegar ali no Farol da Barra, deixar e dizer assim, olha, daqui a 2 horas eu volto para te buscar. Porque às vezes os pais fazem isso, olha, pode, você tem tanto tempo para brincar aí, não acessar. É um espaço, porque é a mesma coisa. Ela pode só jogar com os coleguinhas da escola, ela pode conversar só com os coleguinhas, mas você não sabe, pode entrar outra pessoa ali que você não conhece. Uhum. Pode ela acessar sem querer outros conteúdos que não sejam apropriados para a criança. Então, os adultos, em vez de fazerem guerra contra a tecnologia, tem que ver como que as crianças estão usando e o espaço virtual é um espaço público. Com certeza. Ilka, deixa eu só te falar uma coisa. Você falou do café com leite. Aqui em Belém nós temos outra figura, que é o anjinho. Talvez também vocês conheçam. É a mesma coisa, em alguns lugares chamam o anjinho é mais na brincadeira de elástico. E assim, eu escolho, vem um menos experiente, eu quero brincar, digo, não, ele é o meu anjinho. Então, eu fico encarregada de ensinar. O resto do grupo aceita que vai ter um anjinho na brincadeira, significa que a brincadeira não é para valer para ele, todo mundo compreende isso, mas fica meu encargo ensiná-lo as regras, tá? Todo mundo, mas eu fico com a obrigação, quando eu aceito o anjinho, eu fico com a incumbência de ensinar a melhor forma de adquirir a habilidade que a brincadeira pede. É muito, muito, muito importante. E isso é meio, não é só uma figura, vamos dizer, uma realidade brasileira, não. Eu estava lendo, tem um artigo de uns indianos falando das brincadeiras urbanas em Mumbai, não sei mais aonde, e eles se referem a isso. E é mais ou menos como se fosse assim, um limão não maduro. Um limão verde, uma coisa assim. Tá. Entendeu? É como eles chamam lá, mas tem a figura também, essa mesma figura da criança inábil ainda, que participa da brincadeira para adquirir habilidades. O menos experiente. E, assim, quando nós chegamos, já vou finalizar, só quero fazer deixar essa experiência para a audiência também. Por que o Fernando, o título do capítulo dele é Guerra no Ar? Aqui em Belém, papagaio que está no ar é para ser cortado. Para ser cortado. Aqui chama rádio. Pois é, a gente vai para São Paulo, Fernando compra o papagaio, claro, a gente empina papagaio e a gente sabe que o papagaio que está no ar é para ser cortado. Fernando corta o papagaio lá na USP, Ilka. Cortou o papagaio de uma pessoa, a pessoa ficou extremamente ofendida, foi querer tomar satisfação. Porque aí a gente explica, não, mas, quer dizer, a gente não dominava as regras da brincadeira numa outra localidade. Porque aqui em Belém todo mundo sabe, se tu coloca um papagaio no ar, já tu fica na raia, mas entrou na brincadeira. Ser cortado, a guerra é porque a gente, dependendo de como tu movimenta ele, tu dá de cabeça, tu já sinaliza para o outro que tu tá atrás dele para cortar. Então, todas essas regras, e que é conhecido pelo grupo de brincantes. E aí, quando nós fomos fazer, não, nós brincamos disso em São Paulo, quase que dá um atrito mais grave, porque o rapaz se sentiu muito ofendido porque cortamos o papagaio dele. Aí que a gente entendeu que lá não é para cortar, era só para embelezar, mas aí... Mas ali na USP, que é muito adulto. Se você for... quando eu morei em São Paulo no doutorado, eu tinha um menino, um enteado, e ele morava ele, quando ia para minha casa, brincava com as crianças próximas, que eu morava numa praça perto da USP. E era
Não era para valer, não era essa a brincadeira da USP, não. Era para valer, né? Assim que eu gosto, para valer. Gente, eu vou agradecer muito. Ai, Bel Pedrosa, dá um todos, beijo pois nela. Manuela, dá um beijo em Bel. Manuela, que não conseguiu falar, bichinha, escreveu aqui que está com o microfone. Bel, querida Bel. Então, muito obrigada por todos vocês terem ficado até o final. Agradeço imensamente, Ilka, tá? E vamos nos encontrar no evento ainda e, conforme for, em julho, na SBPC aqui em Belém. Tá Estão certo. todos convidados. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.